33 de protagonistas capítulo 100. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Procurado, jogador ou Seldão, morto ou vivo, 2.500.000 G. Já se passaram 3 meses desde que o Seldão, o serial killer, começou suas atividades. Enquanto isso, recebeu uma classificação sem precedentes de 7 estrelas. Sua recompensa também disparou rapidamente. Não só foi acusado do crime de assassinar pessoas importantes, também estava se tornando um subordinado do Rei Dragão Negro. O Rei Dragão Negro era o inimigo da humanidade. Era uma tarefa que a humanidade deveria superar. Esse foi o propósito pelo qual os jogadores vieram a este mundo e aclamados como heróis. No entanto, e se o herói ficasse do lado do vilão? Isso significa que as pessoas não poderiam mais chamá-los de heróis. Existe algum benefício em dar as mãos ao Rei Dragão Negro? Os rumores diziam que você poderia monopolizar os itens de outros jogadores que morreram após atacar as forças do Rei Dragão Negro. Havia uma coisa em comum com o prédio do pub que se entra pela porta esquerda, o bar que se entra pela porta direita, o clube que se entra pela porta superior e a loja de bebidas alcoólicas pela qual se entra pela porta inferior quando a noite chega. Todas essas lojas estavam conectadas ao City Hostel. City Hostel, um grupo que soa como uma boate comum ou um grupo de mercenários, era na verdade um local de encontro para o jogador do caos. Era algo semelhante a um abrigo para aqueles que cometem crimes porque não conseguiam controlar seu forte poder. City Hostel estava espalhado por todo o continente, o que também indicava que havia tantos jogadores de caos na sociedade. Um jogador do caos solitário entrou na agitação da cidade. Neste lugar, todos sabiam sobre ele. A atmosfera festiva esfriou instantaneamente assim que o viram. A identidade do homem era Pazios, um assassino especializado em matar jogadores, bem comum, bem forte, que foi o primeiro a atingir o nível 200. Não importa quantos jogadores do caos se reunissem aqui, todos estavam tensos na presença do homem especializado em caçá-los. Crackle. Alguns que tinham um temperamento muito ruim se levantaram de seus assentos e ficaram na frente de Pazios. Certamente, eram várias vezes maiores, mas ele não estava nem um pouco assustado. Não há necessidade de estarem tão tenso. Só vim trazer uma boa notícia para o meu colega. Colega. Pazios ficou enojado com essa palavra. Era terrível até pensar que aqueles lixos tinham o mesmo valor que ele, mas tentou aguentar lembrando de um homem que estaria se sacrificando até agora. Boas notícias. Sim. Você já ouviu falar sobre o jogador ou Seldão e o fato de que ele está recrutando jogadores para se juntar a ele? Claro que já ouviram falar sobre isso. Um mês atrás, Seldão ocupou com sucesso a fortaleza de Ormun através de todos os tipos de táticas, como política, assassinato, assalto e intimidação. Tem mais uma coisa importante. A fortaleza Ormun, que é a mais próxima do castelo gigante do Rei Dragão Negro, foi capturada por um jogador que está sob influência do mesmo. Seldão disse, recrutando jogadores para se juntarem a mim. O conteúdo é simples. Ele disse que se eles se submetessem a ele, lhes daria bens, tesouros e uma força poderosa que nunca viram antes. Qualquer um que estivesse cego por níveis e itens teria dificuldade em resistir depois de ouvir a oferta de Seldão. Mas a maioria dos jogadores nem se importou. Não importa o quão bêbados eles estivessem, no final, seu objetivo era caçar o Rei Dragão Negro. Mas, e alguns que não hesitaram em cometer todo tipo de crime por níveis e itens. Para eles, a oferta parece atraente. Foi dito que você sempre obteria a experiência da casta do Rei Dragão Negro e todos os tipos de itens raros de jogadores de caça ao redor do mundo. Pazios estava lá para dar-lhes o empurrão final de que precisavam. Não está curioso sobre como eu consegui a arma lendária? Está curioso para saber como consegui o impossível 7º encantamento? E não está curioso sobre como Pertius conseguiu o 11º encantamento? O quê? O quê? Qual é a relação entre tudo isso e o Rei Dragão Negro? Se você vai falar besteira, saia daqui. Vocês são estúpidos. É por isso que estão ficando para trás, sendo tratados como lixo e sendo caçados. Eles não puderam refutar mesmo depois de ouvir as palavras espinhosas de Pazios. De qualquer forma, era natural pensar que a informação da pessoa na frente deles estava correta. É simples. Se recebeu o poder do Rei Dragão Negro, não apenas a probabilidade de encantamento aumentará,
também poderá receber uma missão lendária dele. Experiência, nível, classe e aprimoramento. Então, de jeito nenhum, você está dizendo que a razão pela qual Perutius é tão poderoso é porque, sim. Pazios não conseguia se lembrar de quantas vezes havia repetido as mesmas palavras nos últimos 2 meses, mas estava muito feliz desta vez por causa do fato de que aqueles jogadores estúpidos estavam sendo enganados novamente. É natural que aqueles com poder governem o mundo. Nós não temos motivos para nos esconder. Vocês têm a capacidade de obter o melhor poder mais rápido do que qualquer outra pessoa. Quanto tempo planejam apodrecer como mofo em um canto como este? Se realmente pretendem viver e morrer assim. Fico desapontado em pensar que são meus colegas. Havia uma estranha ressonância nas palavras de Pazios. Tocou o orgulho dos jogadores, acendeu o fogo sob eles para buscar mais poder, e tocou seu desejo de ganhar mais poder mais rápido, e acima de tudo, o mais forte disse, vocês podem fazer isso, e que as palavras de alguma forma se tornaram a justificativa para os seus ações. Vamos marcar a data. Nesse dia, vamos nos encontrar na cidadela Elmun. Virá um mundo onde aqueles que buscam apenas o poder e onde os jogadores governam. Os jogadores do caos começaram a se reunir para ir em direção à cidadela. Unidade de jogadores, hein? A primeira princesa do Império Marudon, Ryu-Yan, bebeu o chá preto mais caro do mundo, ouro vermelho, e caiu em seus pensamentos. Bem na frente dela estava Redorun, que estava inquieto e não conseguia nem beber a cara bebida. A relação entre os dois sempre foi desconfortável e constrangedora. Isso porque a sucessora número 1 do Império Marudon, Ryu-Yan, estava prestes a confessar seu amor por Redorun, e ele estava prestes a fugir dela. Me aceite. Então, com todas as minhas forças, vou colocá-lo de volta onde você pertence. Na verdade, não era como se Redorun não tivesse o mesmo sentimento que Ryu-Yan. No entanto, no momento em que aceitasse seus sentimentos, ela perderia metade de seu poder na guerra de sucessão. Essa foi a razão pela qual fugiu de sua confissão. O imperador teve uma impressão favorável em relação aos jogadores, ele até odiava Redorun. Enquanto isso, o que acontecerá se a primeira princesa se livrar da maioria deles trazer aquele homem de volta só porque gosta dele? Era óbvio que seu poder reduziria consideravelmente. Ela gentilmente torceu o cabelo ruivo. Aqueles lábios que sempre tiveram uma impressão intensa estavam rindo viciosamente hoje. Certamente, nesta situação, essa foi uma proposta interessante. Se expormos as más ações dos jogadores e levarmos o crédito de erradicá-los, será uma oportunidade para solidificar minha posição na guerra de sucessão imperial. Então ela acrescentou mais palavras. Se isso acontecer, você sabe o que fazer, certo? Sim. Sim, claro. Mas vai ficar tudo bem? Redorun disse cuidadosamente. Eu já rejeitei a princesa uma vez. A princesa estava agonizando sobre o que fazer com o homem delicado na frente dela que traz à tona algo que deveria ser deixado em paz. Sim. Fiquei muito ofendida, meu coração também doeu muito. Meu orgulho já foi despedaçado, então quando voltasse, eu ia xingar muito e expulsá-lo. Então, mas, quando vejo seu rosto, não consigo fazer isso. Ryu-Yan olhou para Redorun com seus olhos sutis. Meu orgulho rasgado, meu coração ferido. Tudo desapareceu como se não fosse nada. Contanto que você volte, essas coisas estão bem. Redorun sentiu ondas de culpa em seu coração. Se ele não se sentir culpado aqui, Ryu-Yan irá rejeitá-lo mais uma vez, e se sentir culpado, não poderá mais escapar dela. Depois de confirmar que Redorun ainda tinha sentimentos por ela, Ryu-Yan disse, bom. Então, vamos caçar jogadores de agora em diante. O plano original era este. Reunir jogadores do caos e diminuir ainda mais sua imagem usando a fama de Rei Dragão Negro. Este plano era bastante plausível e, de fato, um bom número de jogadores do caos já havia se reunido em Ormun, mas o plano não para por aqui. Livrem-se do Perutius que veio para parar o grupo de jogadores do caos. Na verdade, o boato sobre o Rei Dragão Negro era meio verdadeiro e meio falso. Por quê? Porque eu não tinha a intenção de usar o poder do Rei Dragão Negro em primeiro lugar. No entanto, era verdade que a fortaleza Ormun, que na verdade era chamada de Parede do Mundo, foi manchada pelo Rei Dragão e se tornou um episódio separado. Em primeiro lugar, o Senhor da Fortaleza já havia dado as mãos ao dragão.
E o Seldão matou o senhor da fortaleza e assumiu o lugar. Ele também usou os restos do exército do Rei Dragão no forte como isca para reunir os jogadores e depois parar Perutius. Deve haver muito poucos jogadores do caos que vieram depois de acreditar na minha palavra. Eles podem caçar Perutius sozinhos. Ele honestamente não sabe. Mais uma vez, as probabilidades são apenas metade a metade. No entanto, era a melhor coisa que poderia fazer agora, então teve que se desafiar. No entanto, Seldão, um jogador de caos exemplar, vim para receber o item do Rei Dragão Negro. É a primeira vez que vejo um lixo como você desde que nasci. Eu vou te seguir e me tornar o maior lixo do mundo. E o Seldão olhou para milhares de jogadores do caos reunidos na fortaleza de Urmun com olhos pasmos. Tantos assim. Desde a primeira vez que chegaram à fortaleza até agora, e o Seldão ainda não conseguia acreditar. Quão estúpidos eles são? Não pode ser. Embora o valor de seu nome tenha aumentado consideravelmente como criminoso, ele também foi alguém que começou sua carreira criminosa há 3 meses. O que diabos está acontecendo? No entanto, todos os jogadores do caos olhavam para ele com grande respeito como se estivessem ansiosos por algo. Ouvi dizer que os itens do Rei Dragão Negro seriam dados a todos nós. Perutius, aquele cara também estava de mãos dadas com o Rei Dragão e está colhendo todos os benefícios sozinho. Está bem. Você pode dar a nossa parte também? Obviamente, a maioria das palavras que disseram não eram nada além de sua própria ilusão. A propósito, como diabos todos eles sabem? Os jogadores do caos estão basicamente espalhados por todo o mundo, e não há como ele entregar as notícias adequadamente a todos. Também não havia como procurar todos os jogadores, então ele abandonou essa ideia. Isso é porque alguém além de mim estava agindo. Ele não sabia. Havia uma mulher que trabalhava tanto por ele. Logo, ele pôs de lado sua suspeita. Há tantos jogadores do caos na frente dele que ele não teve tempo para outros pensamentos. E o Seldão levantou a lâmina de éter grau 3 para o ar. O grau real desta arma em si era apenas raro, mas o brilho que tinha era quase comparável ao da arma de grau herói. Vocês estão certo. Até agora, Perutius estava fingindo ser um herói enquanto conspirava com o Rei Dragão Negro para aumentar sua força e poder. Não posso mais deixá-lo sozinho. Todos nós merecíamos ser livres no mundo. Logo depois, Perutius e seu grupo chegaram à muralha do mundo ocupada pelo Rei Dragão Negro. Agora, ele veio. Vamos todos tirar a máscara de um falso herói. Mais de 2.000 jogadores do caos levantaram suas armas para lutar contra o herói. Protagonistas capítulo 101. O que é que está acontecendo aqui? Por que acabou assim? Perutius se desesperou ao ver milhares de jogadores do caos correndo até ele. Estão seguindo a ordem de Ogiodong. Ele sobreviveu e fugiu para se juntar ao Rei Dragão Negro. Qual é o problema? Não, isso não teria acontecido se não fosse pela existência de Seldão. Morra, seu hipócrita. É bom interpretar um herói? Um raio negro foi lançado em sua direção. Uma pedra rolou e tentou esmagar a cabeça de Perutius. Um chicote de chamas deslizou e queimou o chão e o chão cheio de espinhos feitos de aço por toda parte. O protagonista e seu grupo suportaram cada onda de ataques. O nível deles era incomparável aos jogadores que não tinham escolha a não ser viver escondidos. Todos os seus companheiros estavam armados com todos os tipos de equipamentos lendários em seus corpos, e suas armas também eram mais 7 ou superior. Além disso, o nível de Perutius subiu acentuadamente para 175 e sua arma era a única espada sagrada de nível lendário mais 11 existente, tornando um jogador absurdamente forte. Mesmo depois de todas essas especificações, a correção do protagonista ainda estava em vigor. Morra. No momento em que um jogador assassino tentou cortar o pescoço de Perutius em um momento incrivelmente perfeito, ele foi morto por uma flecha voando do lado. Vocês acham que podem me vencer em uma batalha? O que esse rato está fazendo no meu braço? No momento em que um jogador que investiu suas estatísticas em força tentou esmagá-lo com força, um rato caiu em sua mão do nada. Morra. Lunatic Blood Machine é um rato. Rufo. Boom. Um jogador que tentou lançar um movimento especial depois de reunir energia nos últimos 30 minutos, tropeçou em uma pedra e se matou junto com seus aliados. Isso mesmo. Perutius teve muita sorte. Era como se tirasse a sorte de qualquer um ao seu redor. No entanto, não importa o quão sortudo fosse,
Ele tinha muitos oponentes. Por mais fortes que fossem, era impossível lidar com milhares de pessoas. Urg. Braveheart. Você é o único que precisa sobreviver, Hugo. Sinto muito, Braveheart. Sinto muito, guerreiro. Não aguento mais. Um por um, todos os seus companheiros caíram. Braveheart. Perutius continuou cortando, esfaqueando, esmagando e matando. No entanto, quando matava um, outros 2 jogadores correriam em direção a ele e quando matava 3, mais 5 o atacariam. Usando minha última força, protagonista Perutius ativa a habilidade do item Proteção de Liat. Kung. Uma cortina de luz se estendeu com Perutius como centro. Em um instante, o chão afundou e todos que tocaram a luz morreram instantaneamente. No entanto, mais de milhares de jogadores ainda estavam vivos e com raiva. Foi uma luta terrível. No campo de batalha, onde o mundo parecia estar desacelerando, Perutius teve que lutar sozinho. Certo. Eu sou um herói. Um herói escolhido pela espada sagrada da luz, Liat. Ele treinou apenas por um mês, mas se tornou mais forte do que um espadachim que treinou por 10 anos. Poderia encontrar o que os outros estavam procurando por toda a vida em apenas um dia. Quando alguém tentava obter o que queria trabalhando até os ossos, ele conseguia tudo de uma vez casualmente. Poderia facilmente resolver algo que ninguém poderia fazer. Não teve que levantar um dedo. Não havia feito nenhum esforço antes mesmo de adquirir a espada sagrada. Em primeiro lugar, ele estava destinado a se tornar um herói, então não precisava fazer nada. Eu sou Braveheart, um herói. Mesmo em tal crise, acreditava que era apenas uma tribulação para alguém como ele era algo que poderia superar como sempre. Liat. Vamos fazer isso, Br. Braveheart. Vou tentar encantar um item e matar todos aqueles jogadores do caos lamentáveis aqui. Espere. Eu sou uma espada sagrada feita com o propósito de matar o Rei Dragão Negro. Não posso mostrar todo o meu poder ao lutar contra jogadores como você. Perutius cerrou os dentes e disse a Liat, nós podemos fazer isso porque eu sou Braveheart. A sorte que lhe veio em tempos de crise envolvia uma grande quantidade de probabilidade. Mas, no momento, ela não era suficiente. Esta crise que enfrentava agora não foi causada pelo Rei Dragão Negro, então a probabilidade era extremamente insuficiente. Quando enfrentou o subordinado do Rei Dragão em uma luta individual, não consumiu muita probabilidade. Assim, toda a probabilidade que ganhasse seria convertida em sorte, o que fez com que sua taxa de sucesso de encantamento aumentasse para 100%. Mas agora não. Taxa de sucesso de aprimoramento, 19,71%. A taxa de sucesso de encantamento de Perutius caiu para tanto. Ainda está ridiculamente alta. Mesmo que não fosse 100%, ainda era um número louco porque está perto de 20%. Esse foi o resultado de absorver todas as possibilidades em torno deste lugar. E isso também significa que há 20% de chance de eu perder. E o Seldão não podia deixar isso acontecer. Ele tirou o mega atirador de seu inventário. Foi a arma que o ajudou a assassinar figuras-chave ao redor de Pledin. Além disso, por causa de seu barulho alto, a arma recebeu outro apelido, Assassino Trovejante. Ele lentamente carregou. Não era apenas uma munição comum. Era uma encantada com mana. Usando essa mesma munição, seria possível matar um super-humano de classificação D, C com apenas um tiro e infligir uma ferida fatal a um B. Aí desta vez, uma grande quantidade de mana foi despejada no projétil para aumentar ainda mais sua capacidade. Se fosse em uma situação normal, o espírito da flor poderia ter zombado dele, porque, se alguém aumentasse sua mana enquanto tentava atirar em um super-humano de rank S, o ataque recebido seria facilmente detectado, tornando-o fácil de evitar. Quando isso acontece, a vantagem de ser um sniper desaparece. Mas e se o alvo estiver indefeso? E se o ataque nunca puder ser evitado? Acredite em mim, que acredita em você. Liat, Br. Braveheart. Finalmente, Perutius soltou um rugido feroz. Encantamento de itens. O protagonista Perutius usa a habilidade Aprimorar Item. A probabilidade do evento está se acumulando. Quando seus gritos ressoaram em todo o mundo, um brilhante raio de luz desceu sobre sua espada sagrada, Liat. Tang. Um disparo poderoso que mataria até o super-humano mais forte foi disparada na cabeça de Perutius. Surge uma crise para o protagonista Perutius.
O protagonista Perutius converteu toda a probabilidade disponível em boa sorte. Uau! Gugugugu. Aquele momento, o espaço se retorceu, o vento rugiu, o chão foi cavado, o mundo tremeu, e o disparo não atingiu Perutius e desapareceu. O próprio mundo se moveu por causa dele. Por um momento, Perutius ficou aliviado por ainda estar vivo, mas não por muito tempo. Br. Braveheart. Eu não me sinto muito bem. De repente, a espada sagrada Aliat começou a gritar. Liat. Braveheart. Cancele o encantamento imediatamente. Braveheart. Não. Falha no aprimoramento de itens. Oxe, hã? Perutius caiu em si e percebeu que a espada sagrada Aliat, que ele segurava em ambas as mãos há pouco, havia desaparecido. O quê? Ele olhou para baixo com olhos vazios. Liat, me responda. Isso não pode ser. Nunca falhou no encantamento de itens até agora. Quando confrontado com uma crise, sempre foi capaz de superar a adversidade desbloqueando o poder oculto de Liat. Por que falhou? Incapaz de lidar com a dura realidade, Perutius caiu de joelhos. Araceli estava certa. Esses eram os planos de Seldon o tempo todo. Do nada, alguém lhe disse isso. O que você acha? Esse é o resultado de ignorar aqueles que treinaram duro e acreditar apenas na sua sorte. Perutius não percebeu que era a voz de Pazios. Eu vou matar todos eles. Levantando-se lentamente de joelhos, o protagonista tirou outra arma de seu inventário. A espada branca com as letras vermelhas esculpidas em sua superfície era de grau heróico, mas ele pensou que não importava, desde que pudesse derrubar o inimigo. Seldon, aquele cara. Eu vou matá-lo. Tem certeza de que tem tempo para isso. Pazios sorriu ao dizer e desapareceu logo depois. Logo Perutius percebeu o que isso significava. Du. De longe, o som de dezenas de milhares de tropas avançando soou. Não foi apenas Perutius que ficou surpreso. Os jogadores do caos também sentiram o mesmo. O que é isso? É a cavalaria de elite do Império Marodon, caramba. Por que agora? Erguendo a bandeira branca do Império Marodon, as tropas de elite começaram a avançar. Eles não sabiam como vieram tão rápido. Nem sabiam como poderiam vir neste momento e o porquê. Olhe para aqueles jogadores do caos. Olhe para Perutius, que foi nomeado como o Braveheart. O fato é que a princesa veio aqui para caçar jogadores. Podemos ainda chamá-los de heróis mesmo depois de darem as mãos ao Rei Dragão Negro. Bem, isso é um mal-entendido. Eu não dei as mãos ao Rei Dragão Negro. Sim, Perutius veio para a fortaleza de Urmun porque ouviu que ela foi tomada pelo exército do Rei Dragão Negro, então poderia dizer que era um aliado do Império. No entanto, a princesa já havia decidido que ele precisava ser morto, então era uma desculpa inútil. Os jogadores do caos também gritaram que o tratamento da princesa era injusto. Não fale bobagem. Nós nem vimos o Rei Dragão Negro, sim. Estamos reunidos aqui porque precisamos conversar com Seldon, não há Rei Dragão Negro aqui. No entanto, quando estavam ocupados dando desculpas, Seldon já havia colocado o próximo plano em ação. Ele acordou os subordinados do Rei Dragão que estavam dormindo no porão da cidade de Ormun, para acionar com força o episódio. Um monstro parecido com um gorila negro apareceu e cuspiu magia negra por todo lugar. E foi o suficiente para enfurecer o exército imperial. Veja isso. Essa é a verdade face dos jogadores do caos. No entanto, não há nada a temer. Porque eu, Ian e Marodon estamos com você. Lute contra isso. Mate todos os falsos heróis que venderam suas almas para o Rei Dragão Negro. Nós nunca fomos derrotados na luta contra o mal. Era uma situação cheia de confusão. Com os jogadores do caos lutando entre si, um monstro gigante que emergiu da fortaleza destruída, o exército imperial ao seu redor e Perutius que estava no meio de tudo, foi uma bagunça total. Jogadores do exército imperial e do caos. Vendo todos eles correndo para matá-lo, Perutius soltou sua espada e inclinou a cabeça. Você caçou com sucesso um protagonista de nível 175. Eventualmente, aquele que já foi chamado de Braveheart foi pisoteado por dezenas de milhares de pessoas e desapareceu sem deixar rastros. A guerra não durou muito. Os jogadores também foram completamente exterminados pelas forças imperiais logo depois.
E o subordinado do Rei Dragão Negro não conseguiu resistir ao ataque do exército imperial. Uauá! Nós os vencemos. Nós derrotamos o subordinado do Rei Dragão Negro. Viva, Sua Majestade! Viva! Enquanto todos comemoravam sua vitória. Professor, onde está o professor? Araceli correu às pressas sob a proteção do exército imperial. No outro dia, havia esgotado toda a sua mana, então era impossível para ela ir diretamente para o campo de batalha. Ela não teve escolha a não ser ficar para trás. Mas agora, a guerra finalmente havia acabado, e aquele abençoado com a fonte do mundo também havia morrido. No final, assim como em outro lugar, seu professor, Iou Seldão, salvou o mundo novamente. A propósito, ninguém sabe. Todos elogiam a princesa Ryu Yan e o feiticeiro Redurum. Mas eles não eram as pessoas reais a serem elogiadas. Era Iou Seldão. Eueuk, Kofi. Kofi. Seu corpo jovem começou a ficar pesado. Seus pulmões estavam ofegantes. Mas ela nunca parou de correr. Professor, onde diabos? Ela atravessou o campo de batalha de dezenas de milhares de pessoas enquanto se impedia de vomitar sangue. E finalmente, professor, no canto mais interno do campo de batalha, negligenciado por todos, ela podia ver Iou Seldão olhando para o cadáver de Perutius. Ah! Ela não estava errada. Seus olhos brancos eram algo que não tinha visto antes, mas aqueles olhos brincalhões eram definitivamente dele. Apesar de décadas terem se passado desde a última vez que o viu, o penteado de Iou Seldão ainda era o mesmo. Sua roupa tornou-se um pouco original. Ele estava vestindo algo como uma armadura de aço, não o casaco que conhecia. Muita coisa mudou. No entanto, ele ainda era Iou Seldão. Ah! 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 Enquanto sentia dor dilacerante em seus pulmões, Araceli apertou toda sua mana disponível e correu em direção a Iou Seldão. Ela chegou a uma conclusão. Não há como ela cruzar dimensões durante toda sua vida apenas para dizer obrigada. Seu coração batendo depois de vê-lo não provou isso. Meu coração estava assim enquanto eu procurava o professor. O mundo inteiro estava brilhando. Professor. Naquele momento. De repente, o espaço começou a distorcer. O corpo de Iou Seldão foi envolto em uma luz dourada. 10. 9. 8. Ah! Intuitivamente, Araceli conseguiu descobrir o que era. Depois de completar sua missão, Iou Seldão sempre ia embora silenciosamente, ignorando todos. Assim como no dia em que ele salvou. De novo, não. Ela gritou com todas as suas forças. Ela podia sentir o gosto de ferro de sangue em sua boca. Não, professor. Não vá embora. Por favor, estou aqui. Professor. Araceli está aqui. 6. 5. 4. Como se ouvisse o grito desesperado de Araceli. Iou Seldão virou a cabeça. O quê? Finalmente, os olhos azuis e brancos se encontraram. Você, professor, por favor, não vá. Mas já era tarde demais. 2. 1. 0. Depois que o corpo de Iou Seldão desapareceu completamente, Araceli caiu no chão. Ela estava ofegante enquanto olhava para o lugar onde ele estava. Baque. O. Enquanto se apoiava com os braços trêmulos, ela levantou-se lentamente. Ah! Ah! Ele havia desaparecido. Sem sequer deixar rastros. Araceli não podia mais sentir a presença de Iou Seldão. Ela só podia escanear o lugar onde ele estava anteriormente com a ponta dos dedos. No final, não conseguiu alcançá-lo novamente. Então baixou a cabeça em desespero e perda. Arg! Crack! Mas, de repente, o ar começou a rachar e a mão de alguém apareceu do nada. A rachadura no espaço aumentou gradualmente e, eventualmente, tornou-se do tamanho da parte superior do corpo de um adulto. Probabilidade é necessária para rasgar com força uma dimensão. Atualmente, não há quantidade residual de probabilidade, então consome vida útil. Iou Seldão saiu do espaço rasgado. Ele fez contato visual com Araceli mais uma vez. Como diabos você veio aqui? Professor? Araceli arregalou os olhos como se ela não pudesse acreditar. Iou Seldão estava franzindo a testa com a mão alcançando seu rosto. Por que você fez isso? Hugo. Assim que a mão dele a tocou, seu corpo, que havia ficado mais jovem depois de ser afetado pelos fragmentos do tempo, gradualmente cresceu em seu corpo de 20 e poucos anos. Professor, isso mesmo. Sou eu?
Você é Araceli, certo? Sim, sim. Você está certo. Sou eu? O que deveria dizer? Ela percebeu tardiamente que Yo Seldon estava suando profusamente. Ah! Ela só estava viajando entre as dimensões perseguindo a trilha de outra pessoa, mas seu professor estava rasgando a própria parede dimensional e tentando ficar neste lugar. Só de olhar para ele dava para saber que não conseguiria muito mais tempo. Não há tempo. Ela precisava dizer o que queria rapidamente. Obrigada. Graças a você, minha vida. Ela ia dizer isso originalmente. No entanto, no momento em que o encontrou, não conseguiu dizer nada. Eu tenho que deixar minha marca. Não importa para qual mundo eu ou Seldon viajasse, ou em qual período de tempo, ela seria capaz de rastreá-lo. Então Araceli colocou a mão no pescoço dele e pressionou seus lábios nos lábios do professor. Hã? Quando o mana fluiu para seus lábios, Seldon pôde sentir algo quente e macio ao mesmo tempo e, sem saber, ele engoliu. Logo depois que seus lábios se separaram, Araceli se apressou e falou quando a parede da dimensão começou a se reconstruir e o corpo de Yo Seldon começou a desaparecer. Sinto sua falta. Eu realmente sinto sua falta. Ela sorriu mais lindamente do que nunca e acrescentou sua última palavra. Agora, onde quer que você vá, eu certamente o seguirei, professor. De Protagonistas capítulo 102. Araceli olhou para o lugar onde Seldon havia desaparecido. Ela tinha colocado uma marca em seu corpo, e nunca iria desaparecer. Embora agora ele tenha ido longe demais para ela detectar o sinal, mas certamente notaria o momento em que o Seldon se mudasse para outra dimensão novamente. Até lá, tenho que recuperar minha mana. Com essa determinação, Araceli se levantou e Rui-Yan, a princesa real, caminhou até ela e falou. Você não disse que é uma maga de outro mundo. Bem, talvez. Você parece consideravelmente mais velha do que antes. Ao contrário de sua aparência de 14 anos de antes, ela agora cresceu um pouco, fazendo-a parecer misteriosa. Era difícil determinar sua idade, mas, no geral, Araceli tinha uma vibe muito mais madura. O professor aliviou temporariamente o efeito colateral de viajar pelos fragmentos do tempo. Como ele fez isso? Sua aparência jovem foi apenas um efeito temporário, mas felizmente, no continente Pleiadian, sua idade não se tornou um grande problema. Você está partindo imediatamente. Depois de um tempo, Araceli balançou a cabeça. Não. Ainda não posso determinar o paradeiro do professor. E ainda preciso de tempo para recuperar minha mana. Isso é bom. Então, tem planos de trabalhar em nosso império por enquanto? Ouvi dizer que tem um nível considerável de conhecimento mágico. A partir de agora, para superar o sistema de monopólio dos jogadores, nós, os povos do continente, precisamos de uma força. E você tem o conhecimento para ajudar. Araceli olhou para os olhos de Rui-Yan. Desde que ela se tornou uma sábia, foi capaz de distinguir a intenção das pessoas com um simples contato visual. Claro, não era como se soubesse completamente, era apenas uma estimativa aproximada na melhor das hipóteses. Ela podia pelo menos dizer que a mulher na frente dela não estava mentindo sobre os seus desejos sinceros de ajudar seu próprio povo. Eu adoraria. No entanto, existem duas condições. A primeira, quando o continente Pleiadian for libertado do sistema de monopólio do jogador até certo ponto. Por favor, divulgue adequadamente a realidade por trás de como Yo Seldon quase se tornou na história como o pior vilão do mundo. Quero que suas conquistas sejam conhecidas por todos. Sério. HM. Rui-Yan também estava ciente de que as más ações cometidas por aquele homem eram de fato boas ações. No entanto, considerando o fato de que o Império decidiu suprimir os jogadores por causa do Seldon maligno, seria muito contraditório e árduo reverter sua imagem de herói. Mas, Yan sentiu muito por recusar o pedido da misteriosa mulher na frente dela. E no final, ela concordou com a demanda de Araceli. Não é um pedido difícil. As pessoas do continente precisam de uma nova esperança, um novo herói para admirar depois que o herói falso desapareceu. Bom. Então qual é a segunda condição? Araceli respondeu à pergunta com um sorriso. Por favor, me dê comida. O cardápio é sanduíche de tomate com bacon, oteoque de queijo e sopa de bolo de arroz sem bolinhos. Era exatamente o mesmo menu que o professor Yo Seldon deu a ela quando ela estava morrendo de fome na vivenda. Retornado com sucesso ao mundo original.
A diferença horária foi normalizada. Com uma sensação de flutuação semelhante a entrar em uma câmara de gravidade zero, Io Seldon se viu de volta ao seu quarto. Ele jogou seu corpo cansado na cama. O suor frio ainda escorria por todo o seu corpo. Caçador Io Seldon. Você sabe o quão perigoso aquilo foi? Por causa desse julgamento momentâneo, mais de um ano de força vital foi consumido. Ah, é? Não era um problema que pudesse ser resolvido tão casualmente. Desculpe. Não farei isso de novo na próxima vez. Io Seldon chicoteou o suor que escorria em sua testa enquanto se lembrava da garota que acabou de ver. Aparentemente, essa criança era Araceli Rinekal, a garota que ele conheceu na Academia Vivienda. Ela era uma maga que estava destinada a se tornar uma arquimaga e salvar o mundo no futuro. Como diabos ela cruzou a dimensão? Viagens dimensionais. Na verdade, não são tão raras. Pode-se dizer que é quase impossível fazê-lo através da tecnologia científica e mágica, mas este mundo está cheio de buracos. Isso significa que se nasceu com as qualidades de um herói, você pode se mover livremente por esses buracos. De fato, os protagonistas que receberam a probabilidade do mundo poderiam viajar entre dimensões tão facilmente quanto se estivessem comendo refeições. O próprio Io Seldon também estava usando a viagem dimensional usando a probabilidade que recebeu da caça para retornar à Terra. Então ela realmente cruzou dimensões apenas para me encontrar. Mas, a diferença de tempo entre Vivenda e a Terra não era de 2 a 3 vezes. Apenas 3 anos se passaram, certo? Você não saberia porque só viaja de ida e volta para a Terra. Sua diferença de tempo é bastante distorcida porque ela viajou para inúmeras dimensões e até interferiu no tempo sozinha várias vezes. Io Seldon ficou muito surpreso. Nunca pensou que conheceria a garota genial que uma vez perdeu a confiança. Ele gentilmente tocou seus lábios. Ainda podia sentir a sensação de seus lábios rosados e saliva que entrou em sua boca. Foi ainda mais embaraçoso porque pegou de uma criança que sempre foi tão sem energia. No entanto, desta vez ela foi bastante ousada. Não me diga que ela virá para a Terra. Olhando para o grau de habilidade dela, parece impossível no momento. Ela não conseguia nem estabilizar sua própria diferença de tempo. Mesmo assim, ela ainda é incrível. Pensou por um momento. Ficou bastante surpreso quando a encontrou, mas quando pensou um pouco mais, não foi tão ruim assim. Para ser honesto, houve uma ou duas coisas que achou fora do lugar na última missão, mas e se fosse o resultado da ajuda de Araceli? Os grupos de jogadores do caos que se juntaram a mim e o exército imperial que se juntou à briga. Talvez Araceli tenha notado sua existência e tenha movido as forças à sua maneira para ajudá-lo. No final, graças à sua ajuda, a caça ao protagonista, que originalmente tinha apenas 50% de taxa de sucesso, terminou em vitória. Existe uma chance de encontrá-la novamente na próxima vez, sim. Ela gravou uma marca em seu corpo. Atrevo-me a dizer que, mesmo que você corra até o fim do mundo, não conseguirá se esconder. Sério? Isso é apavorante. Depois de acalmar sua mente, Io Seldon finalmente verificou sua recompensa de missão. 1.750 dias de vida útil foram pagos. Sua vida útil atual, 6.800 dias, 7 horas e 18 minutos. Seu nível foi aumentado em 5. Você absorveu o talento Vitalidade, SS+. Janela de atributos. Io Seldon, nível, 145, atributos, força, 142 e vigor, 155 e agilidade, 143 e vitalidade, 1 e mana, 200 talentos, esgrima, S, e caça, D+, e tiro certeiro, C, e cozinhar, D, e intuição, A, e perspicácia, A, e vitalidade, SS+, e outros. Habilidades: Caçador de protagonistas nível 4 e esgrima branca, S, e sexto sentido, C, e circulação de mana Sun Yong, SS+, e biblioteca da feiticeira branca, I, inventário, S, e técnica celestial do deus do vento Dharma, SS+, e concentração, S+. Ou Seldon ficou um pouco desapontado porque seu nível não chegou nos 150, mas tudo bem,
porque ele ganhou uma quantidade considerável de vida mesmo depois de perder 360 dias de vida por rasgar a barreira dimensional por alguns segundos. No entanto, suas estatísticas eram um pouco estranhas. Minha força física ultrapassou o nível. A mana também aumentou. Parece ser o efeito do talento vitalidade. Vitalidade é comumente referido como essência ou energia. É o fundamento de todas as coisas. Além das estatísticas, estima-se que haverá mudanças significativas dentro do corpo. Oi. O rank S era igual ao nível 150. Atualmente, Io Seldon estava apenas no nível 145, que era um pouco abaixo do S. No entanto, devido ao efeito da vitalidade, sua força física estava quase lá e sua mana estava no SS. Isso significa que ele atingiu o nível do sétimo círculo, embora tenha usado apenas magia de grau 1. De alguma forma, podia sentir que seu corpo estava mais energizado do que antes. Não era tão fraudulento quanto a habilidade que obteve no outro dia, mas não havia problema em melhorar as especificações do próprio corpo. Então, agora que ele havia verificado suas estatísticas, finalmente era hora de verificar seus espólios de guerra. Além das botas de grau único, grau épico e grau de herói que obteve enquanto trabalhava com Pertius, Io Seldon conseguiu trazer mais 3 itens de grau de herói. Ele ganhou uma armadura, voto da temporada brilhante mais 5, uma arma, a estrela da manhã perdida mais 5, e uma armadura interna, morte do amanhecer. Voto da temporada brilhante mais 5 grau. Herói nível 150, força 165, defesa mais 500 BP, resistência à luz mais 125, resistência à escuridão menos 25, eficiência de luz mais 85, brilhante. Aumenta a defesa das habilidades de barreira do elemento leve em 1500 BP. Voto: dobra a duração das habilidades de barreira da propriedade luz. Barreira brilhante: cria uma barreira de 5 metros de diâmetro por 10 segundos. Defesa mais 3000 BP, armadura feita de luz. É bastante leve, mas muito forte. Criaturas com o atributo luz sentiriam uma leve afinidade com o usuário. Io Seldon experimentou. Ele esperava que fosse muito grosso e abafado porque era uma armadura, mas na realidade, era como colocar um suéter em um casaco. A cor base dessa armadura era branca e havia um padrão dourado gravado em cima dela. Era uma armadura muito legal. Além disso, a barreira brilhante parecia ser uma habilidade que poderia proteger instantaneamente você e todos ao seu redor. Seria muito útil usá-lo quando não tiver mana suficiente ou quando não puder usar magia. Estrela da manhã perdida mais 5 classe. Herói nível 150, força 150, agilidade 125, ataque mais 480 para eficiência de propriedade do mal mais 300, penetração de defesa mais 27%, crepúsculo. Reduz a recuperação do inimigo. Crepúsculo. Ignora a def do inimigo atacante em mais 5%. Roubo de vida. Sempre que cortar um inimigo, você absorve um pouco de sua energia. Espada conhecida por ter sido amaldiçoada. Sempre que cortar um inimigo, absorve sua força e diminui sua defesa. Tem uma tendência ao mal, e rumores dizem que o portador dessa espada ficará louco. Uma espada com uma forte propriedade de mal. Era difícil acreditar que era empunhada pelo Braveheart. O poder de ataque desta arma excedeu das espadas criadas pelo artesão dispensador de éter. Neste ponto, esta poderia facilmente entrar no top 10 das espadas mais excelentes da Terra. Havia uma falha fatal nesta arma. Era o fato de que o usuário podia enlouquecer. Mas concentração, S+, resiste ao efeito de itens. Io Seldon tinha a habilidade correta para combatê-lo. Não havia problema em empunhá-la. Morte do amanhecer classe. Herói defesa mais 50 AP, rejeição da morte. Quando o usuário está em crise, uma escuridão com 1000 BP cobrirá sua pele por 5 minutos. Esta habilidade irá curar as feridas usando o BP durante toda a duração, mas quando o efeito é cancelado, causa extrema fadiga ao usuário e redução acentuada em sua vida útil. Por último, era a armadura interna, que era basicamente um equipamento de suporte. No entanto, tinha um poder de defesa ridiculamente baixo, embora fosse um item de nível de herói. Mas era importante notar que sua habilidade seria ativada assim que o usuário entrasse em crise. Mesmo a defesa de 1000 BP de nível lendário não era boa o suficiente para durar 5 minutos. Mas essa armadura interna ainda curaria feridas em cima de 1000 BP.
Infelizmente, se você usar essa habilidade, sua vida útil será drasticamente reduzida. Então o Braveheart Perutius não a usou. No entanto, Io Seldon era diferente. Se pudesse manter sua vida em troca de algum tempo de vida, ficaria feliz em usá-lo. Era porque poderia recuperar sua expectativa de vida sempre que quisesse. Além disso, essa armadura interna não tinha restrição, então era possível usá-la imediatamente. 1. Era um objeto misterioso que se assemelha a um revestimento de éter. No entanto, ao contrário do revestimento de éter, era um item que grudava no corpo de seu usuário. O problema é que era bastante constrangedor. Foi uma sorte que, se fosse desativado, a massa negra se concentraria apenas em torno de seu peito e normalmente não era visível. De qualquer forma, como resultado, foi um cultivo de itens muito satisfatório. Se Seldon convertesse todos esses itens em dinheiro, receberia instantaneamente vários milhões de dólares. Alguns dos acessórios podem ser distribuídos como presente. Io Seldon passou meio ano em Pleiadian, mas menos de 10 dias se passaram na Terra. Como ele é um mestre agora, um intervalo de mais de uma semana poderia ter sido fatal. Então teve que verificar a condição da guilda o mais rápido possível. Colocou fim de despacho em seu perfil do Messenger e verificou as mensagens que as pessoas haviam enviado para ele. A propósito. Por alguma razão, havia muitas mensagens de texto dos mestres da Associação de Kendo. Não só isso, também houve contatos consideráveis de matemáticos e cientistas de todo o mundo, principalmente sobre Mugongo magia. Isso. Seldon rapidamente trocou de roupa por um terno e saiu de casa. Ele estava indo para o esconderijo da guilda. Não demorou muito que chegasse ao esconderijo. Ele caminhou pelo jardim e foi até o alto edifício branco. Assim que chegou, Ekaterina o cumprimentou do vão entre os documentos empilhados. Senhor Seldon, você está aqui? O que é tudo isso? O senhor não me pediu para ter uma boa conversa com os mestres da Associação de Kendo se eles ligassem. Quando eu fiz isso e aquilo, ficou assim. Io Seldon se lembrou disso. Ele realmente ordenou que Ekaterina o fizesse antes de partir para outro mundo, porque, nos últimos meses, estava em constante contato com os mestres da espada da Associação Kendo, e estava disposto a passar pelo modernizado caça de monstros Mugong. No entanto, não esperava que as coisas fossem tão grandes. E Ekaterina mais uma vez disse, eu trouxe alguns especialistas que queriam visitar. Sun Yong foi quem os ensinou. E alguns estudiosos que querem aprender magia também vieram. Em primeiro lugar, para não sermos pressionados pela guilda Morian, pensei que precisávamos ser mais ativos com a magia, então pretendo anunciar mais cedo ou mais tarde. Uau! Sério? Enquanto Seldon estava em outro mundo, um enorme ginásio foi construído no meio do jardim. Não teria sido difícil de fazer, eles só precisam pedir algum espírito para construí-lo. Dentro do ginásio, ele podia ver que Sun Yong estava ensinando artes marciais para os mestres da espada junto com Isai. A ajuda da garota chamada Isai é ótima. Cara, ela é muito inteligente. Que tipo de ajuda? Sun Yong estava realmente usando Mugong muito bem. Mas, suas habilidades de ensino são um pouco. Isai interpretou o conhecimento de Sun Yong para se adequar ao senso comum das pessoas modernas e tornou mais fácil para todos aprenderem. Eu nunca segurei uma espada antes, mas posso entender aproximadamente o princípio depois de ouvir sua explicação. Foi realmente incrível. Io Seldon assentiu. Interpretar as palavras de Sun Yong para que qualquer um pudesse entender? Traduzindo aquelas formas estranhas de ensinar? A habilidade de Isai realmente excedeu o nível de gênio. Parece que eu preciso aumentar o salário dela. Para concluir, eu não fiz nada, mas a guilda está funcionando bem. Era difícil descobrir o quão bom Ekaterina dirigia a guilda nos 10 dias de sua ausência. Além disso, ela também estudava a lei coreana que não conhecia e, em sua mesa, havia um laptop com várias leis escritas nele. Você é realmente a melhor em muitos aspectos. Uau, é isso mesmo? Bem, eu poderia administrar a guilda de acordo com meu gosto, então é bem divertido. Posso ter uma instalação de engenharia mágica lá em cima. Eu só preciso de um pouco de orçamento, um pouco. Não, eu preciso muito. Quero conduzir um experimento mágico pessoalmente. Diga-me qualquer coisa que precisar.
Até venderei meus órgãos para construir qualquer coisa que precise. Oh, não. Tudo bem. E Ekaterina sorriu gentilmente, se levantou de sua cadeira e se aproximou de Sildão. De alguma forma, parecia bastante cansada. Os círculos escuros sob seus olhos estavam mais escuros do que antes. Ela hesitou um pouco antes de abrir a boca. Bem, eu tenho que recarregar a bateria lentamente. Bateria? O que você está falando? Isso. Porque minha alma estava dentro do seu mundo. Não consigo recuperar nenhuma energia para minha alma sozinha. Eu preciso passar por você. Minha energia chegou ao fundo há muito tempo. Então o que você precisa fazer? Com suas palavras, e Ekaterina suspirou um pouco. Preciso carregar minha energia como um smartphone. Ao fazer isso, e Ekaterina veio em direção a Euseldon e estendeu as mãos com um olhar tenso. Já passei por isso da última vez, então posso suportar desta vez. Ela se lembra do prazer estonteante que teve no outro dia. Estava envergonhada porque era a primeira vez que sentia algo assim, mas desta vez seria diferente. Fechou a boca, respirou fundo e lentamente colocou a mão no peito dele. Ah, hein? Ela tropeçou no chão. O que? É isso? O que aconteceu? Uma sensação vertiginosa, como se ela tivesse sido eletrocutada por uma corrente elétrica de alta voltagem, percorreu seu corpo. O que aconteceu com você de novo? Ei! Você! O que você tem feito? Ela tinha certeza. A sensação que sentiu agora não era porque era incapaz de se adaptar. Foi simplesmente porque a alma de Euseldon se tornou muito poderosa. A quantidade de energia que fluiu para ela também aumentou em milhas. Agora estava com medo até de tocá-lo. No entanto, se não o tocasse, seu espírito poderia ficar completamente exausto. Não, ainda assim, isso está errado. Isso é realmente. No entanto, não há como Euseldon deixar Ekaterina, que tropeçou no chão sozinha. Ah! Quando Seldon estendeu a mão para segurá-la, ela olhou para os braços dele com uma expressão pálida e fechou os olhos com força. Terminei por enquanto. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.